Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E aqui a Bíblia dá uma breve introdução de quem era Agar, para que pudéssemos entender o desenrolar da história. A Bíblia nos diz que Agar era serva, ou seja, ela não era um parente chegado da família. Além disso, ela ainda era egípcia, ou seja, a cultura original dela era totalmente diferente da família de Abraão. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Deus é o doador da vida. Ele é o doador e o mantenedor de toda a vida que existe no mundo. Se nós estamos vivos e respirando agora, é porque Deus permite que assim seja. E realmente Sara não havia gerado um filho com a permissão de Deus. E em seu desespero, mesmo após o Senhor ter prometido a Abraão que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. E a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Sara, e isso gerou consequências ruins para a vida da família. Primeiro, porque os conselhos de Deus servem para nos afastar do sofrimento. Deus diz que o matrimônio é sagrado, por isso o adultério é proibido. Mas Abraão, com a concordância da própria Sara, se relacionou com outra mulher. Segundo, porque Deus já havia prometido um filho a Abraão e ainda havia confirmado a promessa, quando Abraão demonstrou sua tristeza ao dizer que seu servo Eliezer seria seu descendente. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Sara, a mulher de Abraão, deu sua serva a ele. É difícil de aceitar, mas a ideia veio dela. E aqui a Bíblia cita o tempo de 10 anos. Deus havia prometido que Abraão teria filhos, certo? Aos olhos humanos, 10 anos é um prazo muito longo para esperar por algo improvável. Mas cabe lembrar que os planos de Deus não conhecem nem adiantamento nem demora. Sara e Abraão teriam um filho. Essa foi a promessa. Portanto, seu dever era esperar em Deus. Apenas isso. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. E aqui está uma história triste. Sara, por sua própria iniciativa, ofereceu outra mulher ao marido, e Abraão concordou com sua mulher e engravidou Agar. A conduta dos dois é chocante. Algum tempo antes, Abraão havia conversado com Deus e exposto sua angústia por não ter um filho. E Deus havia prometido que seu herdeiro seria um filho, não seu servo Eliezer. Deus ainda havia dito uma das partes mais poéticas da Bíblia, ao dizer que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E mesmo Deus dizendo isso, e Abraão crendo, em um momento de fraqueza ele consentiu com o pecado. Deus disse que Abraão teria um filho, mas era impossível Abraão acreditar que a bênção viria de Agar, porque o próprio Deus que lhe prometera um filho também proibiu o adultério. Logo, se Deus lhe prometeu um filho, o raciocínio lógico, dentro dos padrões divinos, é que Deus lhe prometera um filho juntamente com sua esposa Sara. Abraão não tinha desculpas para agir desse jeito. E ao mencionar que Agar havia engravidado, logo em seguida vem a notícia de que ela desprezou a Sara. E o que isso nos leva a concluir? Que junto com o pecado sempre vem a dor de sua consequência. Foi errado Abraão relacionar-se com Agar, e isso gerou várias consequências ruins. A primeira delas foi que Agar passou a desrespeitar Sara.
Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Sara culpou Abraão pela consequência resultante do pecado que ambos tinham consentido em realizar. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Abraão deu amplos poderes para Sara resolver a questão conforme ela quisesse. Ele tinha um espírito pacífico, e é como se ele dissesse: Não quero me envolver na briga de vocês. Resolva você essa questão. Mas quem tem o dever de agir, mas se omite, também está errado. Com essa resposta de Abraão, Sara foi intensa em sua vingança. Agar havia lhe causado tristeza e ira ao menosprezar Sara. Agora, Sara, com sua conduta, trouxe grande aflição a Agar, e a agonia de Agar foi tão grande que ela fugiu. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Deus se compadeceu da angústia de Agar e mandou-lhe um anjo para lhe despertar o ânimo. Agar também havia errado ao consentir com o pecado de engravidar de Abraão, e também estava errada ao menosprezar Sara. Mas Deus ama todos os seres humanos, apesar dos nossos pecados. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Aqui o anjo usa a expressão Agar, serva de Sarai, ou seja, Agar, você sabia o tempo todo que era serva, e como serva não havia motivos para você desprezar a Sara. Ele ainda puxa a conversa com ela. De onde vens e para onde vais? O anjo criou um ponto de contato com Agar e deixou que ela extravasasse suas emoções, pois quando estamos muito angustiados, falar sobre isso nos alivia. É por isso que a terapia é tão boa para tratar o sofrimento. E Agar teve a oportunidade de ser ouvida e um momento para ser tratada com a atenção que merecia. Agar estava sofrendo e Deus mandou um anjo para amenizar sua dor, apenas por escutá-la e dar conselhos. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O anjo disse a Agar que a atitude de menosprezar a Sara não estava correta e que ela, como serva, deveria reconhecer sua senhora e voltar para ela. Mesmo Sara tendo causado grande aflição a Agar, ela ainda era a senhora de Agar. É difícil fazer isso, mas quando erramos, devemos ter a humildade de corrigir o erro. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Deus lhe prometeu uma bênção de uma descendência numerosa. Abraão, Sara e Agar haviam pecado, mas a criança que nasceria era inocente e também era um ser amado por Deus. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Mesmo quando colhemos os frutos de nosso pecado, Deus se compadece. Mesmo que o sofrimento tenha sido causado por nós mesmos, Deus ainda se compadece de nós. Ismael significa Deus ouvirá. Deus ouviu a aflição de Agar e ouve a nossa também. Leve a ele suas angústias hoje. E ele será homem bravo, e a sua mão
será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Os ismaelitas eram guerreiros e habitavam perto do povo de Israel. A proximidade dos ismaelitas pode ser observada nesse trecho que fala sobre a venda de José pelos irmãos. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Gênesis 37, 25 a 27. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Essa expressão de Agar demonstra gratidão. Deus a havia notado. Ela era importante para Deus. Por mais que Sara a afligisse e desprezasse, ela era muito amada por Deus e era importante aos seus olhos. E quando diz que ela olhou para aquele que a via, isso quer dizer duas coisas. A primeira, que ela estava espantada por ter visto a Deus e ainda continuar viva. E a segunda é que agora, de fato, Deus era real na vida dela. Por muitos anos ela viu Deus na vida de Abraão, mas agora ela podia ver a Deus em sua vida também. Por isso se chama aquele poço de Lahai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E o poço se chamou Poço daquele que vive e me vê. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Certamente Agar contou a seu senhor Abraão o que o anjo lhe dissera. E Abraão cumpriu a vontade de Deus e chamou o menino de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. A Bíblia deixa essa informação para que possamos entender o quão demorada foi o cumprimento da promessa de um filho a Abraão, pois ele saiu de sua terra natal aos 75 anos de idade e aos 85 anos ainda não tinha gerado filhos. Com essa aparente demora, Sara propôs dar Agar a Abraão. Reflexão de hoje. Mesmo aos 85 anos de Abraão, ele e Sara continuavam sem filhos. A bênção já tinha sido concedida a eles, mas tinha um prazo determinado para se cumprir. Deus não contou a Abraão qual seria o prazo, mas disse que ele receberia a bênção. E a Bíblia nos conta que ele de fato recebeu essa bênção, pois o que Deus promete, ele cumpre. Deus havia dito a Abraão que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Porém, pela impaciência ao esperar, Sara ofereceu Agar a seu marido. Abraão já tinha 85 anos e naquela época ele já era considerado velho. Porém, Deus não precisa da ajudinha de seres humanos. Deus havia prometido a Abraão um filho, e a espera fazia parte do desenvolvimento da fé. No tempo de Deus, tudo é providencial. Porém, o casal se precipitou e consequências ruins vieram desse fato. Deus prometeu um filho a Abraão e sabia exatamente o tempo em que isso ocorreria, mas não revelou isso a Abraão. Isso nos faz pensar em um alerta atual da Bíblia. Deus sabe o tempo exato em que Jesus voltará a esta terra, mas isso não nos foi revelado. A única certeza que temos
é a segunda volta de Jesus, mas quando, não sabemos. Deus prometeu um filho a Abraão, mas eles pensaram que isso estava demorando. Porém, não houve demora. A promessa veio no tempo de Deus. Eles deveriam ter sido prudentes e esperado dentro da vontade de Deus. Há o seguinte ensinamento na parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando-as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 1-13. A promessa de Deus nunca falha, mas tudo é feito no tempo certo. Por isso é feita essa pergunta: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. É comum olhar para a história dos personagens bíblicos e conseguir enxergar todas as coisas que eles fizeram errado e saber como poderiam ter feito melhor. Porém, a Bíblia deixa esses casos escritos justamente para nos mostrar que nenhum ser humano é perfeito e que todos precisam da graça de Deus para nos salvar. Abraão cometeu alguns erros, mas sua vontade de permanecer ao lado de Deus era maior e sua fé estava acima da média. Para encerrar nosso estudo, vou explicar para vocês um fato curioso desse capítulo de Gênesis que nos ensina a importância do testemunho. O anjo conversou com Agar e foi ela quem recebeu a notícia de que seu filho seria chamado Ismael. Ao voltar para a casa de Abraão e Sara, ela contou o ocorrido e, devido ao testemunho de Agar, Abraão cumpriu a ordem do Senhor e colocou o nome de seu filho de Ismael. Aqui fica a importância do testemunho. Às vezes a coisa acontece apenas com a gente, mas ao compartilhar o ocorrido, outras pessoas têm a oportunidade de conhecer a Deus. E sabia que você consegue testemunhar hoje? Basta dar um like no vídeo, porque ao dar o seu like no vídeo, o YouTube entende que você gostou e passa a recomendá-lo para outras pessoas. É um gesto simples que pode fazer a diferença na vida de alguém.